Oi, Ronaldo. Vamos lá, então. Essa sua dúvida é um pouco difícil de falar, porque não tem, assim, uma explicação certeira para isso, tá? Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Então, aqui, com relação à série harmônica, o teste da razão, isso daqui são formas da gente pensar num somatório que vai até o infinito, né? Que a gente conhece, né? Um somatório vai de 1 até o infinito de um termo geral a n, né? Aí, quando a gente tem a característica desse AN ser desse jeitinho aqui, e esse P for maior do que 1, a gente já dá de cara que isso daqui é uma série convergente, ou seja, isso daqui vai, quando o N for para o infinito, né, se eu aplicar o limite do N indo para o infinito nesse cara aqui, eu vou ter um número como resposta, né, um L de limite que a gente chama, geralmente. Caso contrário, ele vai divergir, né, vai dar um mais infinito ou menos infinito. E aí a gente não vai saber a resposta desse somatório, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, o P sendo 5, por exemplo. Tá, ele é 5, é maior do que 1, tá na ideia de critério de convergente, então eu sei que isso daqui vai dar um número. Para calcular esse número, daí já é outra história, né? A gente tem que fazer análise de soma parcial, às vezes a gente nem consegue fazer isso, então são questões aí que são difíceis de resolver, né? Aí no caso do P valendo 1, veja que o 1 não está incluso aqui na convergência, né? Ele está incluso aqui na divergência, certo? Então, quando n vale 1 ali, nesse P, isso daqui vai ser divergente. Você pode achar a solução, encontrar como que mostra que isso daqui é divergente na página 644 do livro do Stewart. É esse livrinho aqui, ó. Esse cara, do James Stewart, Cálculo Volume 2, é um livro maravilhoso. Esse capítulo 11 aqui, praticamente é toda a parte de série, sequência e teste de convergência que eu fiz aí nesse material. Eu resumi basicamente o que tem aqui. Eu super recomendo você ler esse livro. Nossa, por mim, assim, recomendaria ler o livro inteiro, né? Mas no caso aqui, para esse tema, esse capítulo 11 aqui é muito sensacional. Tem um monte de coisa, assim, que vale muito a pena ver, tá? Bom, mas enfim, né? Eu estava falando ali da página 644, que é onde vai ter, então, a conclusão, né? Vai mostrar como que você encontra esse limite que eu comentei, né? Aliás, você não vai encontrar, na verdade. Então, ele mostra aqui, né, a série harmônica, quando o P tá valendo 1, né, ela vai ser isso aqui, né, então, ó, se a gente for abrir isso daqui, né, se o N tá valendo 1 num somatório aqui, né, então, nosso somatório indo do 1 ao infinito de 1 sobre N, né, tá certo, N elevado a 1, né, ou seja, N mesmo. Então, primeiro é o N valendo 1, 1 sobre 1, mais. Agora o N valendo 2, 1 sobre 2. Depois o N valendo 3 e assim vai. Então, vai sempre 1, 2, 3 e um fixo aqui em cima. Então, é essa série aqui, né? O 1, 2, 3, 4 embaixo, né? Vai crescer e o 1 fixo ali em cima. Beleza. Aí... Ai, esse negócio não tá dando certo. Aí. E aí, você vai fazendo somas parciais, aqui ele explica certinho, é só você ler que ele vai colocando assim, a quarta soma parcial, o que é a quarta soma parcial? Eu somo do 1 até o n valendo 4, ou seja, são esses 4 aqui. A soma parcial 2 é do 1 até o 2, ou seja, só esses dois primeiros termos aqui, né? Tanto que aparece aqui o 1 mais meio. A soma 4 vai o 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto. E ele começa a analisar os pares que entram na soma, tá? E aí a gente vai fazendo análise de sinal aqui, enfim. E aí, com base em todas essas análises de somas parciais, conforme as somas parciais aí, ele chega na conclusão lá de que, enfim, isso aqui vai para o infinito, né? Quando eu aplico o limite, né, do n indo para o infinito, isso daqui vai dar infinito dividido por 2, ou seja, isso daqui vai para mais infinito, não converge, então diverge. É essa série aqui com o n, o p valendo 1 aqui em cima, né? Agora, então, nesse caso, né, se você quiser ver como que faz, né, a soma, olha lá com cuidadinho lá aquela demonstração, mas é bastante difícil, tá? Não é intuitivo, é bem uma análise criteriosa mesmo dessas somas, para você definir que isso daqui não diverge e se vai ou não para algum número, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que vai para um número por causa desse teorema, mas encontrar esse número é um trabalho enorme, né? Então, nesse caso aqui também foi um trabalho difícil mostrar que não converge. Então, mostrar que converge também é difícil.
Nesse outro caso aqui, ó, o P está valendo menos 2, então ele é menor do que 1, né? Quando ele vale 1 aqui, já, né, dá errado. Se ele valer 0, bom, daí a gente vai ter uma divisão ali por 1, né? Não vai ter mais nada para fazer. Não vai, né, ter mais nenhuma conta, né? N elevado a 0, não interessa o número que ficar aqui, vai ser sempre 0, então vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, então, né, vai ser divergente mesmo. E para o P valendo menos 2, por exemplo, eu tenho 1 sobre N na menos 2, só que aquele expoente ali, vamos deixar ele positivo, vai ficar N na 2, né? E com certeza isso daqui vai divergir se eu colocar num somatório do N para o infinito, né? Então, pensando nesse aspecto, faz bastante sentido dizer que se esse P for menor ou igual que 1, de fato, isso aqui vai explodir, né? Agora, se o P é maior do que 1, já é uma questão ali que converge, e encontrar o valor dessa convergência, aí é uma história bem difícil. Bom, aí o que a gente tem, né? O teste da razão, existem vários testes, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver se ele aparece bonitinho aqui. Aqui, não, aqui, não, não. Mas conforme você for andando aqui nesses capítulos, você vai ver que tem vários testes de convergência. Um deles é o teste da razão, outro é o teste da raiz, outro é o teste do... não lembro mais. Mas enfim, tem vários testes aqui que vão mostrar as convergências, né? Então, teste de divergência, assim por diante. Então, tem vários que fazem teste de convergência para cada tipo de função, né? Cada tipo de termo geral que aparecer. No caso da minha série, no caso... Ai, meu Deus, cadê a minha tela daqui? Aqui. No caso do teste da razão, é muito comum a gente usar ela para casos de termos de AN que aparecem coisas como essa. Por exemplo, x na n, e elevado a x, n fatorial. Por quê? Porque eu vou fazer uma divisão de AN mais 1 por AN, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos pensar... bom, eu vou deixar tudo aqui em cima mesmo, ó. Quer ver? X na n, e na x e n fatorial. Esse aqui é o AN, né? O AN mais 1 vai ser x n mais 1 vezes ex vezes n mais 1 fatorial. E na x não, né? É e na n. E na n. Não é x que a gente tá brincando aqui. E n mais 1 fatorial, certo? N mais 1 aqui também. Aí, o que a gente faz no teste? O AN mais 1 divididos por N, né? Então, eu vou fazer o AN mais 1 divididos por AN. Daí, o que a gente tem, né? O AN mais 1. Esse x na N mais 1, eu posso escrever x na N vezes x na 1. Mesma coisa na exponencial. E na N vezes E na 1. E aqui o N fatorial, o que é o fatorial mesmo? Então, se eu tenho 5 fatorial, por exemplo, ele é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso escrever o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 fatorial, não é? Porque aqui o 5 vezes esse pedaço aqui é a mesma coisa que o 4 fatorial. O 4 fatorial é isso aqui. Então, 5 vezes 4 fatorial é o 5 fatorial, né? Então, aqui nesse caso, vamos considerar que o n vale 4. Então, se o n vale 4 aqui, então, n mais 1 fatorial, com n valendo 4. 4 mais 1 é 5 fatorial. Como que eu posso escrever ele mesmo? 5 vezes 4 fatorial. Ou seja, se o n vale 5, 5 mais 1 aqui, então vai ficar, perdão, se o n vale 4, 4 mais 1 vezes 4 fatorial, né? A mesma coisa, esse 5 aqui é 4 mais 1 e esse 4 é o próprio 4. Mas o n, eu disse que ele é quanto? 4. Então, isso daqui é n mais 1 vezes n fatorial, tá? Então, o n mais 1 eu posso escrever como n mais 1 vezes n fatorial. Então, eu vou trocar isso daqui por n mais 1 vezes o n fatorial. Então, esse é o AN mais 1. Agora, eu vou dividir ele pelo AN, que é x na n, e na n e n fatorial. E aí, olha o que acontece. Eu consigo cortar, né, essas coisinhas aqui.
E aí, o que, que vai restar no meu exemplo, né? Depois de fazer essa divisão aqui, vai sobrar x vezes e vezes n mais 1, né? Então, aqui, nesse caso, veja que o meu termo geral tinha o n no expoente, né? E agora o n não está mais no expoente, está aqui na base desse fatorial, né? Então, é mais tranquilo eu fazer esse tipo de conta quando eu tiver com n no expoente ou num fatorial. Se esse fatorial tivesse aqui na parte de baixo, né? Ficaria assim, e eu já sei que ao aplicar o limite do n indo para o infinito, isso daqui, aplicando o infinito, dá zero, né? Então, eu já sei que existe a convergência nesse caso. Tá? Então, geralmente, o teste da razão a gente usa para esses modelos aqui, né? Quando tem esse tipinho de coisa. Até a gente pode ver ali na página 670 do livro quais exemplos ele mostra para isso, ó. Então, aqui, ó, na página 670, ele quer mostrar aqui quais que são absolutamente convergentes. Então, ó lá, o que que aparece? 1 elevado a n. Deixa eu aumentar essa letrinha aqui, que tá bem pequenininha. Ali. Então, ó, 1 elevado a n, fatorial. O seno aqui não vai convergir, mas 2 elevado a n, né, um número elevado a n. Então, aqui são bem clássicos os modelos que vão aparecer ali para o teste da razão. Tá? Aqui também, na próxima página, a gente tem o teste da raiz, que eu comentei, daí aqui também, é muito quando tem expoente. Então, assim, tudo isso vai depender de como que vai estar o teu termo geral, tá? E aí a questão é assim, eu vou analisar esse meu termo geral de acordo com o teste que eu achar que vai dar certo, mas não significa que vai dar certo, né? Com essa característica aqui, eu já consigo identificar pela harmônica que vai convergir ou não, direto. No teste da razão, eu não sei qual que é a carinha desses termos gerais aqui. Eu não sei quais são, mas em geral funciona para esses caras aqui. Aí se aparecer alguma coisa desse tipo, eu faço esse teste, mas ele vai dar conclusivo ou não, né? Então, se o teste ali me der um resultado, né, depois que eu aplicar o limite ali, me der um resultado menor do que 1, né, no meu caso aqui deu 0, por exemplo. Por ele ter dado 0, é menor do que 1, perdão, é menor do que 1, então é convergente, nesse caso ali. Se desse maior do que 1, seria divergente, então acabou também. Agora, se desse exatamente igual a 1, eu não ia poder afirmar nada, eu ia ter que usar outro teste. Esse daqui não funciona para identificar se a série ali que eu estou falando é convergente ou não, tá? Então, cada formato, né, de termo geral ali vai usar um teste diferente, mas a gente não tem garantia de qual que funciona ou não, tá? Existem vários testes e eu coloquei os mais comuns, né, que é o da harmônica e o teste da razão, que são os que mais aparecem. Mas existem vários outros e, enfim, é um trabalho bem de análise mesmo, tá? Ele não tem uma resposta pronta e tal, é bem ficar procurando mesmo como encontrar e treinar. É isso, não tem muito assim que eu possa te dizer assim, faz assim que vai dar certo, tá? É muito tentativa e erro mesmo, tá bom? Bom, é isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa, me chama lá que a gente conversa. Até mais!